Fala galera, bem-vindos ao Futebol Hoje, aqui é o Wallace Lopes. Hoje eu venho, a pedido de um inscrito, o Marcos Souza, trazer uma relembrança dos 4 últimos campeões mundiais de seleções, de 2006 até 2018. Então, venho relembrar a trajetória desses campeões nas suas determinadas Copas do Mundo. Então vamos lá, sem mais delongas, explicar e mostrar como foi cada um dos 7 jogos dessas seleções. Antes de começar, gostaria de pedir que deixassem o like, se inscrevessem no canal se ainda não é inscrito. Agradeço desde já. Deixem suas perguntas, sugestões, que eu provavelmente atenderei, caso tenha tempo. Então, muito obrigado a todos. Vamos lá! Começamos em 2006, a Copa da Alemanha, onde a Itália se sagrou tetracampeã mundial. Nesta Copa, o Brasil chegou como grande favorito, era o atual campeão e tinha uma constelação na sua seleção com inúmeros craques e, claro, era considerada a seleção mais forte do mundo naquele momento. Mas devido à preparação ter sido um pouco aberta demais ao público externo, aí a equipe meio que se perdeu e acabou caindo nas quartas de finais para a França. Outra equipe que aparecia como um certo favoritismo também, o Brasil, claro, era amplamente favorito, mas outras seleções apareciam. E a Itália era uma dessas seleções. Mas um escândalo que aconteceu lá na Itália por conta da compra de árbitros do futebol italiano meio que abalou a seleção, pois o seu treinador, o Marcelo Lippi, estava envolvido nesses casos. Então ficou meio uma incógnita se ele ia ou não continuar no comando da seleção. A Confederação Italiana decidiu mantê-lo, e com isso a seleção chegou com um pouco de desconfiança na Copa. Mas isso não se mostrou tão importante assim e a equipe acabou se sagrando campeã. Na fase de grupos, a equipe ficou junto com a Gana, República Tcheca e Estados Unidos. Na estreia, a Itália encarou Gana e conseguiu bater os africanos por 2-0, com gols do Pirlo e do Iaquinta. Já na segunda rodada, a Itália acabou empatando com os Estados Unidos. O Gilardino fez o gol da Itália, enquanto o Zaccardo contra marcou para os Estados Unidos. E na última rodada da fase de grupos, a Itália encarou a República Tcheca e venceu novamente por 2-0, com gols de Materazzi e de Inzaghi. Com isso, a Itália se classificou em primeiro do grupo, avançando, e Gana se classificou em segundo. Nas oitavas de finais, a Itália encarou a Austrália. Claro, a Itália era a grande favorita, mas o jogo foi duríssimo e com um pênalti muito contestado pelos australianos no último lance praticamente da partida, o Totti fez o gol que classificou a Itália às quartas. O jogo foi 1-0 com esse pênalti no último minuto de jogo. Foi muito polêmico, muitos não acreditavam, já que a Itália teve um jogador expulso nesse jogo, isso complicou muito a partida, o Materazzi foi expulso e a Austrália era melhor na partida, mas esse pênalti acabou garantindo a Itália a azurra às quartas de finais. Nas quartas, a Itália encarou a Ucrânia e passou com certa tranquilidade, pelo placar de 3-0, com gols do Zambrotta e do Luca Toni 2 vezes. Com isso, a Itália chegava às semifinais e lá encontraria a Alemanha. A Alemanha, claro, era a mandante, eram os donos da casa, mas não aparecia nessa Copa como uma grande força, mas até que vinha surpreendendo e jogando um bom futebol, com jovens promissores que começavam a surgir na seleção alemã. O jogo foi duro, houve empate no tempo normal em 0-0, mas na prorrogação a Itália conseguiu bater a Alemanha por 2-0 com gols do Grosso e também do Del Piero. Com isso, a Itália chegava à sua grande final, mais uma na sua história. E na final encarou a França, que bateu o favorito da competição, o Brasil, nas quartas de finais, e tinha o Zidane, seu maior astro, vivendo ótima fase, vivendo uma ótima Copa. O jogo foi bastante equilibrado. O jogo terminou empatado em 1-1, com gols do Materazzi, pelo lado da Itália, e do Zidane de pênalti, pelo lado da França. Houve também aquela emblemática cabeçada do Zidane no próprio Materazzi, o qual ele foi expulso, e isso acabou prejudicando a seleção francesa, que teve que se segurar e conseguiu levar a disputa para as penalidades. Mas nos pênaltis, o Trezeguet acabou desperdiçando sua chance e a Itália venceu a França pelo placar de 5-3. Com isso,
ela conquistava seu 4º título mundial. E o zagueiro Cannavaro, naquele ano, se tornava o melhor jogador do mundo pela Copa que fez, exemplar. Em 2010, a Copa da África do Sul era a primeira Copa no continente africano e a grande favorita era a Espanha, que chegava gabaritada pelo título da Eurocopa em 2008. Ela era a grande favorita, havia desconfiança pela campanha meio que ruim na Copa das Confederações no ano anterior, onde ficou apenas em 3º lugar, chegou nem na final, mas mesmo assim, pelo seu padrão de jogo, a Espanha era considerada assim a maior favorita de todas. Outra favorita era a Alemanha, que tinha feito uma boa campanha na sua casa em 2006, apesar de não ser favorita, e dessa vez os jovens jogadores se desenvolveram e chegaram mais pronto para a Copa de 2010, e também tinham feito uma boa Eurocopa, chegando à final, perdendo apenas para a Espanha. Então, essas duas seleções se destacavam um pouco mais do que as outras. A Espanha iniciou a fase de grupos diante da Suíça, onde acabou perdendo na estreia para a Suíça, com o gol do Fernandes. A Suíça venceu, e isso já dava uma desconfiança ainda maior à Espanha, pois largava atrás no grupo. Depois teve que se recuperar, encarou Honduras, que era a equipe mais fraca do grupo, e bateu por 2-0, num jogo sem muita qualidade. Honduras se defendeu bastante, e a Espanha teve certa dificuldade de fazer os gols, mas o David Villa fez os 2 gols da equipe. Ele seria o grande destaque da seleção espanhola nessa Copa, e com os 2 gols dele, a equipe meio que respirou um pouco mais aliviado, mas teria um duelo bem interessante e bem difícil na última rodada contra o Chile. E neste duelo, a Espanha bateu o Chile por 2-1. David Villa fez um e o Iniesta fez outro pelo lado da Espanha, e com isso, Espanha e Chile avançaram na competição. A Suíça, que acabou vencendo a Espanha na estreia, acabou sendo eliminada, pois não conseguiu repetir boas atuações e ficou de fora. Nas oitavas de finais, tivemos um grande clássico entre Espanha e Portugal, e novamente o David Villa conseguiu fazer seu gol e classificar a Espanha num jogo bem equilibrado, bem disputado, mas 1-0, com um certo mérito da Espanha, pelo seu estilo de jogo, de toque de bola, conseguiu avançar às quartas com esse um gol. Nas quartas, outro jogo bem truncado, bem difícil para a Espanha, onde encarou o Paraguai. O Paraguai era uma equipe que se defendia muito bem e conseguiu se defender bastante contra a Espanha, deu muito trabalho à equipe espanhola, mas novamente o David Villa fez o gol e classificou a Espanha. No fim da partida, faltando poucos minutos para acabar, conseguiu avançar para as semifinais. E aí tivemos um encontro entre as duas seleções favoritas, Espanha e Alemanha. Foi um duelo também muito equilibrado. A Espanha foi levemente superior, ficou um pouco mais com a posse de bola, dominou um pouco mais o jogo, mas foi numa bola parada com o Puyol que a equipe espanhola fez seu gol e conseguiu a classificação para a grande final da competição. Podemos notar aqui que a Espanha vem vencendo todos praticamente por 1-0, e isso novamente iria se repetir na grande final, onde encarou uma grande surpresa, que foi a Holanda, que chegou com méritos, eliminou o próprio Brasil nas quartas de finais, e chegou com um time bem qualificado, com bons jogadores como Sneijder, como Robben, como Van Persie. Foi um jogo bastante disputado e equilibrado entre Espanha e Holanda, que terminou em 0-0 no tempo normal, e na prorrogação a Holanda acabou desperdiçando chances mais claras, e a Espanha teve uma chance com o Iniesta e guardou, sendo assim a campeã mundial de 2010, seu único título desta competição. Então chegamos à Copa de 2014, a Copa aqui no Brasil, onde o Brasil, claro, aparecia como grande favorito, pois eram os donos da casa e chegava bem forte. Outras seleções também vinham com força, como a própria Alemanha, que vinha batendo na trave nos últimos anos, e a própria Espanha, atual campeã mundial. Acredito que essas três seriam os favoritos em 2014, mas a seleção campeã foi a Alemanha. Então vamos lá acompanhar e relembrar os seus resultados, os seus jogos. A Alemanha estreou contra Portugal, onde aplicou uma sonora goleada por 4-0, contou com a expulsão do Pepe e praticamente não tomou conhecimento da seleção portuguesa, que contava com Cristiano Ronaldo, mas mesmo assim sucumbiu diante da boa organização tática da Alemanha. Então, com 3 gols do Thomas Müller e um gol do Hummels, a Alemanha passou o carro e largou bem
na fase de grupos. Depois encarou Gana. A Alemanha sempre tem dificuldades quando encara seleções africanas, e isso se mostrou novamente nesta partida, onde a Alemanha sofreu para empatar em 2-2 com Gana. O Götze e o Klose marcaram para a Alemanha, e o Ayew e o Jean marcaram para Gana. O jogo terminou empatado em 2-2. Na última rodada, a Alemanha precisava de vencer os Estados Unidos para se classificar e ficar líder do grupo. E isso aconteceu. Com o gol do Thomas Müller, a Alemanha bateu os Estados Unidos num jogo bem equilibrado, bem disputado. Os Estados Unidos se defendeu muito bem naquela partida, não teve lá chances ou grandes chances de gol, mas a Alemanha também teve muita dificuldade de criar chances. Foi um jogo bem pobre, mas mesmo assim, com o gol do Thomas Müller, a Alemanha avançou. Nas oitavas, a Alemanha encararia a Argélia. Parecia o cenário ideal, encarar uma seleção bem mais fraca tecnicamente do que a sua. Mas, como eu disse antes, a Alemanha tem muita dificuldade quando encara seleções africanas. E contra a Argélia não foi diferente. A equipe acabou empatando no tempo normal em 0-0 e na prorrogação conseguiu abrir 2-0 com os gols do Schürrle e do Özil, mas o Djabou acabou descontando para a Argélia e a Argélia ainda perdeu alguns gols incríveis nessa prorrogação. O Neuer foi um grande destaque, salvou a Alemanha em diversas chances da Argélia, e o maior risco de ser eliminado talvez tenha sido nesta partida nas oitavas de finais. Depois, a Alemanha encarou a França nas quartas de finais, fez um gol logo cedo com Hummels de cabeça, e a França praticamente não conseguiu penetrar a defesa da Alemanha. A Alemanha controlou muito bem aquela partida, eu lembro muito bem dela. Lembro que o Benzema teve, acho que a única chance mais clara da França, onde o Neuer conseguiu defender com um tapa para cima. E depois disso a França pouco criou, não fez muita coisa. Foi um jogo 1-0, foi apertado, mas a Alemanha não correu tantos riscos como correu contra a Argélia. Na semifinal, a Alemanha iria encarar os donos da casa, o Brasil, e todos esperavam um jogo bem equilibrado. Eu já esperava outra coisa, esperava um jogo onde a Alemanha iria golear, iria passar por cima, pela característica de jogo da Alemanha e pelo formato como o Brasil atuava naquela Copa do Mundo. Não vinha muito bem, vinha dando muitos espaços, e eu sabia que a Alemanha ia aproveitar cada erro do Brasil, e foi o que aconteceu. O placar de 7-1 se mostrou bem elástico, bem volumoso, mas foi merecido diante da atuação magnífica da Alemanha e a péssima atuação do Brasil, que perdeu o Neymar nas quartas e não conseguiu se reencontrar sem ele. O jogo do 7-1 teve gols do Müller, do Klose, 2 gols do Kroos, 1 gol do Khedira e 2 gols do Schürrle. E o Oscar diminuiu praticamente no último lance do jogo, fazendo o placar de 7-1. Assim, a Alemanha chegava à final no Maracanã, onde encararia outra seleção sul-americana, a Argentina de Lionel Messi. Esse jogo foi bastante equilibrado. A Argentina teve as melhores chances, que caíram no pé do Higuaín, que acabou desperdiçando essas chances. O Messi também perdeu alguns gols, e mesmo a Argentina sendo um pouco superior, o jogo foi para a prorrogação, terminou em 0-0 no tempo normal, e lá na prorrogação o jovem Götze fez o gol e sacramentou o tetracampeonato alemão, conquistando aí o título da Copa de 2014. Agora chegamos na Copa de 2018, a Copa da Rússia. Nesta Copa, a Alemanha chegava como favorita, por ser atual campeã, a França, por ter muitos jovens jogadores se destacando e mostrando uma força coletiva muito grande. O Brasil também, desde que o Tite assumiu, a equipe fez uma excelente eliminatórias e se mostrava forte. E a última seleção que corria um pouco por fora, mas era apontado também por muitos como favorito, era a Bélgica. Com sua geração de ouro, a Bélgica já vinha tropeçando em algumas outras competições e chegava um pouco mais pronta para este torneio. Mas a grande campeã foi a França, então vamos relembrar a trajetória da seleção francesa. A França ficou no grupo C, junto com a Dinamarca, o Peru e a Austrália. Ela estreou contra a própria Austrália, onde venceu pelo placar de 2-1, apertado, com gols do Griezmann, e o Berrit fez o gol contra, e descontando para a Austrália, o Jadnak acabou fazendo o seu gol, foi até o gol do empate. O gol da vitória francesa veio com o gol contra da Austrália, mas foi um jogo complicado, a França não atuou muito bem, foi um jogo bem disputado, de pouca qualidade,
onde se esperava muito mais dessa estreia, mas era uma estreia, então a vitória era mais importante. Depois, a França encararia o Peru e venceu pelo placar magro de 1-0 com o gol do Mbappé. Lembro muito bem desse jogo, o Peru até foi superior à França em alguns momentos da partida, dominou um pouco o jogo, mas a França apostava em ser reativa e conseguia ser perigosa, e com o gol do Mbappé, a equipe conseguiu depois se segurar muito bem e sair vitoriosa. No último jogo, entre França e Dinamarca, houve um duelo bem morno, bem fraco, onde o empate classificava as duas seleções, e foi isso que aconteceu. 0-0, um jogo morno, um jogo sem grandes chances. As duas seleções jogaram para empatar e acabaram se classificando ambas as equipes. Nas oitavas, tivemos um dos grandes jogos daquela Copa, entre França e Argentina. A Argentina vinha mal na fase de grupos, tendo até sido goleada pela Croácia, mas nesta partida a Argentina atuou muito bem, e a França, que mostrava uma segurança defensiva muito alta, nesta partida se mostrou frágil, acabou sucumbindo ao ataque argentino, mas mostrou força ofensiva e conseguiu reverter uma situação que parecia complicada. A França saiu na frente com o gol do Griezmann, mas depois tomou a virada com o gol do Di Maria e outro do Mercado, e teve que correr novamente para buscar mais uma virada, uma revirada com o gol do Pavard, um golaço por sinal, e 2 gols do Mbappé. Com sua extrema velocidade e arrancada, o Mbappé jogou muito bem essa partida, foi o grande destaque do jogo. Fez o 4-2, a Argentina diminuiu no último lance da partida com Agüero, o jogo terminou 4-3, mas a França conseguiu avançar, mesmo no jogo sofrido, jogo difícil, mostrou forças, conseguiu revirar uma partida e avançou às quartas de finais, onde encararia outra seleção sul-americana, dessa vez o Uruguai. E a França passou pelo Uruguai com certa tranquilidade, com gols do Varane e do Griezmann. A seleção francesa dominou praticamente o jogo inteiro, o Uruguai pouco ameaçou a seleção francesa, e a França avançava às semifinais, onde iria encarar uma seleção também favorita, a Bélgica. A Bélgica havia eliminado o Brasil, chegava com força, com moral, então teríamos o grande duelo, mas foi um jogo bem truncado, bem apertado, bem difícil, não tivemos muitas chances de gols para ambos os lados, e novamente uma bola parada decidiu o duelo. Um Titi fez o gol de cabeça no segundo tempo e garantiu a França na grande final do torneio, na grande final da Copa do Mundo de 2018. E lá ela iria encarar uma surpresa, a grande surpresa da Copa do Mundo de 2018, a Copa da Rússia, que foi a Croácia. A Croácia veio eliminando seleções mais fortes que ela, veio surpreendendo, mesmo levando para prorrogação, para penalidades. A Croácia jogava um bom futebol, fez uma boa fase de grupos, mostrava um futebol até mais bonito do que a França, mas no final a França conseguiu bater a Croácia pelo placar de 4-2, com gols do Mandzukic contra, depois o Perisic ainda empatou para a Croácia, o Griezmann botou novamente a seleção da França na frente, o Pogba ampliou, o Mbappé fez o 4-1 e no final o Mandzukic descontou, terminando assim 4-2 para a França, e a França conseguindo o seu bicampeonato mundial. Então essa foi a campanha da França, e essas foram as campanhas das 4 últimas seleções campeãs mundiais, todas europeias: Itália, Espanha, Alemanha e França. Vamos aguardar, esperar e ver o que acontece em 2022. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se gostou do vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima!